Oi, Tainá, bom dia. Bom dia. Amiga, só nós dois hoje. Eita. Tô te ouvindo baixinho. É que eu tô falando baixo, eu acho. Ah, agora melhorou. Corda só trava, né, amiga? Eu achei até que já tinha começado. Pois é, eu tô achando estranho, 7h40, não tinha aparecido ninguém. Mas bora esperar aí, né? Eu Nem sempre a coisa. vou botar o link lá no grupo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tá me ouvindo? Tô. O pessoal tava falando, eu não sei se esse é o caso entre nós, mas que tinha muita gente que ainda não estava matriculada, que era para eles pegarem o link pela plataforma. A gente evitar de estar liberando Porque. assim por fora, pra, tipo, entendeu? O pessoal não ficar entrando e não estar matriculado. Mas Mas tomara, quem não tá matriculado tem problema de assistir? cara, oficialmente não poderia. Né? Eu não sei se. Ó, vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Por que que. Não sei se tu percebeu, mas pelo menos eu não tenho mandado a aula no grupo. A aula tem via plataforma. Te lembra que ano passado eu gravava e mandava no WhatsApp também? Sim, sim. Porque foi nos pedido que a gente efetivasse a plataforma, porque a plataforma só tem acesso quem, entre aspas, está matriculado, entendeu? E também eu nem sabia, eu achei. Por isso que tinha gente que não tava conseguindo entrar, pessoas que não estavam matriculadas não estavam conseguindo entrar. É porque só tem acesso à plataforma quem tá matriculado, né? Só quem está matriculado. Aí, olha, por exemplo, tu viu semana passada quando deu aquele problema, a gente não está conseguindo entrar, tu viu que eu Sim, não dei o link neles, a gente mandou no grupo. Mas, pelo menos, tinha sido uma primeira orientação, assim, né? Aí, por isso que entendi. eu não mando nada, eu fico aguardando. Aí eu espero, porque o que é que acontece? Como a gente está aqui, obrigatoriamente a gente fica o horário todo. Aí eu sempre espero, porque querendo ou não, o que, que a gente conversou lá? É que realmente. Estou botando para gravar de volta aqui. Eu não sei se tu viu o decreto que teve, né? Estão falando que os cursos na área da saúde vão voltar. Chegou a ver? E isso eu vi no Liberal, acho que foi quinta ou sexta-feira que saiu isso, não foi? Pois é, e aí quarta-feira agora, depois de amanhã, a gente vai ter uma reunião com a curso de Eu licença, ia mas não até sei se vai ser perguntar falado realmente, algo. porque falaram que a partir de hoje que já ia ser presencial. Eu achei que vocês já tinham entrado em reunião. Ah, eu não sei. Olha, entrou a Yasmin também. Aí Só eu no grupo de achei. amigos. Nós temos na disciplina de Educação e Saúde, eu só vou desativar aqui o som de vocês, mas se quiserem falar, é só ligar ou falar pelo próprio chat, tá bom? Para facilitar. A gente tem na Educação e Saúde três conteúdos bem divididos, tá? É a Educação e Saúde, a Educação Continuada e as metodologias. Sempre que a gente fala em metodologia em Educação e Saúde, eu costumo dividir vocês em grupos para a gente fazer educação e saúde em vários locais. Antigamente a gente fazia essa atividade na Examastec, na própria Examas, que isso fazia vocês terem uma dinâmica maior na hora de entrar em contato com os indivíduos propriamente dito. Como é que vai funcionar? Como a gente ainda não sabe quando presencialmente nós vamos voltar e nós só temos suposições, né, do que vai acontecer, a gente vai dando o nosso conteúdo. Então a gente vai pegar agora educação e saúde e fazer essa finalização, né? Na próxima aula provavelmente a gente vai começar com a educação continuada e assim por conseguinte, tá? Só lembrando, gente, que nós estamos tendo aula gravada. Posteriormente, quando nós chegar ao final, eu vou pegar essa gravação e vou logo colocar na plataforma que nem da última vez. O mesmo slide da aula passada vai ser o mesmo slide dessa aula. Então, a gente não vai ter nenhuma diferenciação em relação a conteúdo propriamente dito. Ok? Vou espelhar aqui a tela.
Gente, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Tá, ótimo. E aí, pessoal, a gente parou na última aula falando um pouco sobre o que era, né, educação em saúde, por que que ela surgiu. E eu não sei se todo mundo que está hoje aqui conosco na aula estava na aula passada. Então, eu só vou fazer relembrar rapidamente o seguinte: a educação em saúde ela foi criada para a gente tentar trazer para a população em geral uma nova concepção de saúde. Essa nova concepção ela é baseada na mudança de hábitos de vida, tá? Porque o que estava acontecendo, gente? Ao longo dos anos, e quando eu digo anos, eu digo ao longo de décadas, né? Não só no Brasil, mas no mundo, o indivíduo ele tinha o hábito de procurar atenção em saúde apenas quando ele estava com uma doença propriamente instalada, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas estavam com uma dor abdominal. Elas faziam o quê? Não estavam nem aí. E aí comiam umas coisas que faziam mal, até que um dia desmaiava de dor, tinha febre, aí sim procurava o serviço de saúde. Então a gente não quer mais que esse indivíduo ele procure o serviço de saúde lá na frente, porque quanto mais tempo ele passa com sintomatologia, mais graves são os casos das doenças, não é mesmo? Então a educação em saúde quer permitir ao indivíduo viver de maneira mais saudável, ou seja, agir preventivamente. Eu falei uma palavra curiosa agora, que quando algumas pessoas escutam a gente falar, agir preventivamente, as pessoas acabam pensando muito em atenção primária, né? Porque lá na atenção básica que se fala de prevenção em saúde, mas é importante para a gente entender que a educação em saúde ela pode ocorrer em todos os setores da saúde, como a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Ela vai ter importância em todas essas áreas, tá bom? Bom, falei para vocês que a educação em saúde, aqui nesse próximo slide, ela vai partir de um ponto diagnóstico para trabalhar com campanhas fragmentadas. Então, se hoje eu fizesse um processo de educação em saúde aqui na Isamar, eu ia perceber que eu tenho alunos aqui dentro que estão sofrendo de, por exemplo, problemas mentais, como depressão. Eu vou perceber que aqui na Examais tem muitos alunos que estão desenvolvendo problemas na coluna, devido à falta de postura, entre outros. Então, a gente vai perceber que nós temos o mesmo grupo, que é grupo de alunos da Examais, mas nós temos necessidades diferentes entre cada um deles. Então, quando a gente fala em diagnóstico, é identificar a necessidade de cada um. E quando nós falamos em campanhas fragmentadas, é que nós vamos abordar cada grupo desse de uma maneira diferenciada. Bom, quando a gente fala de uma palavra que está aqui sublinhada, que são características positivistas, está escrito assim, fragmentar e achar que o todo é simplesmente a soma das partes. A gente não pode, gente, pensar que quando a gente chega para fazer educação em saúde, o simples ato de você apenas falar, né, isso já vai fazer com que a pessoa ela modifique um ato, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Adilson, eu adoro comer churrasco. Para mim é a minha comida preferida. Eu faço churrasco toda semana ou como de alguma forma. Então, por exemplo, a gente, quando vai fazer um exame de sangue e vê que o colesterol está alto, tem gente que vai se privando do alimento. Eu, quando estou com o colesterol um pouco mais alto, eu corto tudo da minha dieta. Eu só não corto churrasco. Ou seja, eu estou, né, de alguma forma, negociando, eu vou abrir mão de tudo, mas dando churrasco. E eu sei que é importante porque o médico me falou. Isso me mostra que o discurso do médico ele não foi o suficiente para modificar o meu hábito. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada parte subjetiva, né? Onde cada indivíduo ele vai mensurar na sua cabeça o que é bom e o que é ruim.
Só que, gente, o mais importante, a gente para e pensa assim, mas professor, como é que a gente então vai modificar o indivíduo sabendo que existe uma parte subjetiva que interfere diretamente nesse fator? Esse é o grande segredo da educação em saúde. A gente vai tentando aproximar aquele assunto e às vezes até ofertá-lo de maneira mais traumática. Como assim traumática, professor? Ah, porque às vezes a gente vai falar sobre doença sexualmente transmissível e as pessoas querem só falar, olha, é preciso você usar preservativo, porque você pode ter uma doença. Quando você pega uma imagem daquela chocante, onde o pênis do rapaz está quase para cair de tanta DST, aí eu, não, nossa, é uma coisa impactante. Aquilo chama a atenção do indivíduo e ele reflete mais sobre os atos que ele faz, né? Então, gente, eu contei para vocês há um tempo atrás, não lembro qual foi o semestre, que um dia eu tive um transtorno de ansiedade, fui parar na Unimed e quase eu morro, né? Minha pressão ficou altíssima. E o que foi que aconteceu? Eu parei e falei, cara, eu vou me estressar na vida por quê? Eu já não sou estressado, né? Fui me estressar com uma coisa pequena e acabei, né, partindo dessa para melhor. Então, eu fui refletir depois de um momento traumático, né? E a maioria das pessoas só aprende quando elas passam por uma situação delicada, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é para a gente parar e pensar um pouco. A minha mãe, eu não sei se eu já contei para vocês, já contei, vocês avisam, ela foi fazer um exame, né? E ela fez um toque retal e a médica falou que ela sentiu algo que ela não gostou, né? E aí a minha mãe voltou muito preocupada para casa. A médica pediu para ela fazer uma colonoscopia. E nesse mesmo dia em que ela foi ao médico, eu saí aqui do exame e fui. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Tá, deu um problema aqui no Sim. áudio. E aí eu cheguei em casa para vê-la e ela começou a chorar e me abraçou e não conseguia nem falar o que tinha acontecido. Eu falei, mãe, o que foi que aconteceu? Aí o papai me falou para tinha ido ao médico, porque a médica tinha contado que ela não tinha gostado do que ela tinha notado, né? Resumindo a história, a minha mãe foi fazer exame umas 3 semanas depois, o resultado saiu uma semana depois, em torno de um mês todo, né? Durante esse mês, a minha mãe falou assim, agora nós vamos mudar o nosso hábito de vida. Falou para minha mãe e para o meu pai que ainda moram com ela, né? Ela mudou medicação, ela forçou todo mundo para atividade física, ou seja, ela fez uma modificação do seu comportamento por causa do quê? Do susto que ela tinha levado. Não queria mais beber. Quando o resultado dela saiu, a médica falou que não era nada, né? Que ela estava enganada, não tinha nada de mítico. A minha mãe simplesmente voltou aos hábitos ruins, né? Então voltou a beber, né? Voltou a fazer uso de alguns alimentos mais gordurosos, mas continuou na academia. O que é que significa dizer isso? É que até algum ponto ela modificou o hábito, mas depois ela retornou a algumas atividades que antigamente ela já cumpria. Por que isso aconteceu? Talvez ela achou que aquele, como não tinha sido nada real, não foi traumático para ela. Mas se ela tivesse provavelmente tido um problema mais sério, que Deus nos livre disso, tivesse operado, provavelmente o hábito de vida dela seria modificado até hoje. Então vocês entendem quando a gente fala que a gente precisa ser muito mais direto com as pessoas. Quando você vai conversar com a mãe, está ali com o bebê, você não precisa ficar mãezinha porque pode causar uma coisa ruimzinha para o bebê. Não, tem que ser direto. Às vezes fala assim, olha, você com certeza quer que seu filho viva, né? Muitas vezes fazendo isso ele pode morrer. Aí a mãe fica, nossa. Então percebam que às vezes o nosso tom ele vai determinar muito a mudança que a gente quer no indivíduo. Tá? Bom, só retornando aqui, relembrando, na verdade, o que a gente falou ano passado,
como eu disse para vocês, a educação em saúde, ela surgiu, né, para modificar essa crise toda que estava ocorrendo no modelo médico, né, que é conhecido como modelo biomédico. Ele é um modelo de simplesmente tratamento de doença. Ele não é um modelo que preza, por exemplo, pelas ações preventivas, né? Não é um elemento que peça para as pessoas modificarem hábitos. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês pensarem um pouco, que é o seguinte: o estado do Pará, ele é um dos estados que mais apresenta número de pessoas com câncer de estômago, né? E isso tem a ver um pouco com a nossa alimentação, né? Às vezes é muita pimenta, às vezes pode estar associado ao uso da mandioca, sei lá, são vários exemplos, né? E aí, o que é que acontece? Às vezes desenvolve um câncer. Existem vacinas hoje injetáveis que são utilizadas no tratamento do câncer, que uma custa 15 mil reais. Então, quando você chega para esse indivíduo e fala assim, olha, você quer comer? Coma, mas coma com moderação. Porque tem gente que às vezes pega um prato, né, como se isso aqui fosse um prato, põe mais pimenta no prato do que comida, né? Então, o que é que vai acontecer? Provavelmente ele vai desenvolver uma alteração na mucosa do estômago e, logicamente, desenvolver o câncer, que é uma coisa que, infelizmente, ninguém quer, tá? Alguma pergunta até aí? Acho que não, né? Bom, gente, uma coisa para vocês aprenderem para a prova de vocês e para a própria vivência de enfermeiros e enfermeiras é dentro das abordagens sobre educação e saúde, né? Vocês estão vendo aí 4 pontos importantes, que eles são pontos de reflexão que acontecem no indivíduo. Então, uma pessoa, quando ela está ouvindo a educação e saúde, a gente quer que ela apresente essas 4 características. Mas tem pessoas que só apresentam as 2 primeiras, as 3 primeiras, ou até mesmo só uma delas, né? Ou, na verdade, nenhuma delas. Primeira característica que a gente quer que o indivíduo ele pegue para si é o que a gente chama de comportamento educativo. O que é o comportamento educativo? É quando o indivíduo ele consegue, né, pegar aquela informação como um todo e ela consegue passar para outras pessoas. Isso não significa necessariamente que essa pessoa que está passando informação para o outro, ela já adotou aquele comportamento saudável, né? Por exemplo, é que nem o pai ou a mãe que ingere bebida alcoólica e falam para o filho, olha, não vá beber porque isso é feio, entendeu? Está com comportamento educativo, mas não adotou para ser esse comportamento. Esse tipo de padrão, que é o padrão educativo, ele é muito comum, gente. Muito comum. Tanto que a maioria dos pais orientam os filhos a terem comportamentos que eles próprios não tiveram, né? Então, por exemplo, o pai com a mãe às vezes fala, olha, meu filho, tenha relação sexual só depois do casamento. Mas os pais não tiveram e não se arrependem disso. Entendeu? Olha, porque isso e aquilo. Então, o primeiro momento padrão de educação e saúde é essa parte educativa que quer nada mais, nada menos do que você compreender a situação e repassar aos outros, tá? Bom, a ação preventiva, que é o próximo passo que nós temos, está baseado no comportamento saudável, né? E o que é que preza, por exemplo, o comportamento saudável? É quando você começa a adotar, né, ações de modificação do comportamento, tá? Só ver aqui. Na verdade, essa aula, ela já está sendo gravada e eu já vou colocar na plataforma depois, tá, Fernando? E esse slide é o mesmo slide da aula passada, ou seja, ele já está na plataforma, tá ok? Bom, e aí, gente, quando a gente fala a respeito desse comportamento saudável, eu quero que vocês pensem aí sobre uma coisa importante, tá? Vamos imaginar o seguinte, um homem que fuma 3 carteiras, 3 maços de cigarro
por dia. Se ele diminuir de 3 carteiras de cigarro para 2 carteiras de cigarro. Não, vamos dizer, ele diminuiu de 3 para 1 carteira de cigarro. Vocês acham que ele modificou o comportamento dele? Que o comportamento dele está mais saudável? Respondam para mim, o que é que vocês acham? Sim ou não? Podem falar. Diga lá, Taina Mota, Fernandinha Ah, Fernandes. eu acho que sim. Se ele diminuiu, ele não parou, mas já tá fumando menos. Eu não sei, eu acho que sim. Não sei. Tá, e aí eu te pergunto o seguinte, se a gente fosse pensar, por exemplo, no crack, né, que é a droga que mais vicia rapidamente hoje no mundo, e o cara fuma 20 pedras de crack por dia, e ele diminuiu para 10 pedras de crack por dia. Isso diminuiu a possibilidade dele morrer? Tu acha que diminui? Não, eu acho que ainda não. Mas se ele continuar nesse caminho, eu não sei. Pois é, aí, gente, é importante isso, né? Porque, assim, quando a gente fala de comportamento saudável, a gente pensa assim, olha, o cara bebia por dia 2 garrafas de cachaça, agora ele só toma uma. Isso não é considerado um comportamento saudável. Ah, ele fumava 5 carteiras de cigarro, agora ele fuma só 2. Isso não é um comportamento saudável, tá? A educação em saúde, dentro dessa característica preventiva, significa dizer que ele modificou o hábito, todo aquele hábito que causava um malefício a ele, ao seu favor. Porque, gente, eu penso o seguinte, o cara que deixa de fumar 5 carteiras de cigarro e agora fuma só 2, ele também não tem chance de ter câncer? Sim. O risco de câncer não está relacionado muito à quantidade de cigarros diretamente, mas sim com a presença do tabagismo, né? Então, por exemplo, o cara que deixa de tomar 2 garrafas de cachaça para tomar só uma, ele vai continuar tendo problema social, mental, biológico, porque 1 garrafa de cachaça por dia ainda é muita coisa, né? E isso é difícil, pessoal, para a gente entender, porque muitas pessoas fazem a negociação, né, dos seus hábitos de vida. Muitas pessoas dizem, não, eu vou fazer aquilo, vou dar um exemplo para vocês. É que nem dieta. Eu acho que vocês já passaram por isso, eu também já passei, que é o seguinte, o cara vai fazer dieta, malha, aí tá comendo aquilo, aí à tarde ele fala, eu tenho uma coxinha aqui em casa, ó. Não, mas eu vou comer sem ketchup, sem maionese, é só uma coxinha mesmo esse mês que eu vou comer, não vai ser mais do que isso. O que é que está acontecendo? Ele está tentando modificar, diga, quer falar, Tainá? Não, 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 foi sem querer. Ah, tá. E aí o que é que acontece? Ele acaba negociando aquela coxinha, não é verdade? Aí tem gente que abre a boca e fala, não, eu estou há um mês malhando, mas eu não vejo nenhuma diferença. Claro, porque você está se habituando a negociar o comportamento, né? É que nem um cara que passa o dia inteiro fazendo dieta, está fazendo tudo direitinho, quando é à noite, dá uma fome voraz nele, ele só não come o prato porque quer dormir, né? Então ele faz tudo que ele tem em casa, come e vai dormir. Então, gente, comportamento saudável é difícil? É muito difícil, né? É uma coisa muito complicada de se modificar. Mas, enquanto a gente não tiver a consciência que isso é importante, a gente ainda vai ter muita sobrecarga hospitalar, muita gente com doença crônica bem. A gente sabe que hoje, por exemplo, o Covid ele está, né, chamando muito a nossa atenção, mas o câncer ele é considerado, entre aspas, a doença mais terrível que a gente tem, né? Porque ela vai destruindo o indivíduo até o óbito, infelizmente. Tá? Gente, outra característica dentro do processo de educação em saúde, que é importante a gente falar, é o comportamento radical. Tá? É quando você cria a consciência social de saúde. Sabe o que é a consciência social? É quando você percebe que a sua mudança de hábito, por exemplo, assim, ó, o teu maior problema é que tu fumava direto.
E aí você para de fumar, aí você perde um pouco mais de peso, você melhora a capacidade respiratória. Aí sabe o que é que a pessoa vai pensando? Sabe de uma coisa? Eu vou parar de usar bebida alcoólica. Eu vou começar a fazer atividade física. Ou seja, uma informação que foi relacionada ao tabagismo acabou gerando vários comportamentos melhores. E isso é a consciência social da saúde. Ele teve consciência que poderia mudar outros hábitos para ter uma vida melhor, né? Agora, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês é que quando a gente fala em radical, que a gente está falando de mudança de vida, tem um outro radical aí que ele nos preocupa. Sabe o que é? São aquelas pessoas consideradas extremistas. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, né? São aquelas pessoas que hoje não vamos comer isso, não comem mais aquilo, porque leram na televisão que faz mal, não comem isso, não fazem aquilo, e acabam adotando uma postura, extremamente séria em relação à alimentação, algumas atividades e coisas do tipo. Isso é muito complicado, gente, porque assim, nós temos vários exemplos de coisas que a gente desenvolve a consciência que são mais preocupantes e menos preocupantes. Vou dar um exemplo para vocês. O cara que está usando droga, está usando, sei lá, cocaína ou crack, quando a gente fala para ele, quando a gente pede e força ele a ir para um tratamento e ele larga as drogas, ele não vai poder, um belo dia, não, só hoje eu vou fumar um cachimbinho de crack aqui. Não, isso não existe. Porém, existem outras situações em que isso acontece. Por exemplo, olha, eu era obeso, eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu modifiquei toda a minha dieta, estava tomando sopa. 2 anos depois que eu fiz a cirurgia, eu senti vontade de comer um salgadinho de festa de criança. Tudo bem, né? Então isso nos mostra que vão existir situações e situações onde essa consciência ela pode ser modificada ou não, né? Depende da seriedade do problema. Professor, mas diga o seguinte, isso não está ficando muito complexo? Porque quando a gente está fazendo educação em saúde, quando a gente está lá na unidade segurando aquele cartaz, como é que a gente vai observar tudo isso no indivíduo? Nós não temos como observar, gente. A verdade é que essas 4 etapas que vocês estão vendo, elas vão ocorrer na individualidade do sujeito. O que cabe a nós é tentar repassar o mais integrado possível o conteúdo que nós queremos. Chamar a atenção das pessoas para que elas possam ir para casa com o quê? Um pensamento renovado, uma nova compreensão da situação em que ele vive. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia, educadores, na verdade, eles tentam efetivar a educação em saúde com crianças, por exemplo. Porque a criança ela tem uma facilidade maior de absorver informação e de levar isso para os pais. Levar isso para as pessoas que moram e convivem com ela. Entendeu? Então, isso é para a gente entender que como a criança dificilmente desenvolveu vícios e outros comportamentos, ela facilmente adota uma postura melhor. Tá bom? Bom, gente, outra característica é o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal está ali escrito personalidade desenvolvida. O que seria essa personalidade desenvolvida? É quando o indivíduo ele modificou o seu hábito e ele vai carregar isso para o resto da sua vida, transmitindo
aquele comportamento saudável para outras pessoas, melhorando os seus hábitos de vida e tudo mais. Um grande exemplo disso, pessoal, é quando a gente vê no jornal, no Fantástico, aqueles exemplos de pessoas que tiveram um câncer, sofreram um acidente e quase morreram, e quando saem daquela situação, viram esportistas, ganham medalha olímpica, modificam hábitos de vida e pronto, elas entram em equilíbrio. Então, esse é o maior exemplo. Então, se perguntarem para você, gente, quando é que a gente sabe que o processo de educação em saúde ele ocorreu dentro da sua magnitude como um todo? A gente pode responder que é quando o indivíduo ele adota o comportamento educativo, preventivo, radical e o próprio desenvolvimento pessoal. Só lembrando, gente, que isso ocorre numa ordem sequencial. Então, ninguém vai ter um comportamento radical sem ter o preventivo e educativo. E ninguém vai ter o desenvolvimento pessoal sem ter educativo, preventivo e radical. Gente, alguma pergunta até aqui? Não? Não. Tá. Eu vou só pausar aqui rápido, eu vou pegar um copo de água para mim aqui ao lado, tá? Mas não sai, só um minuto. Bom, gente, vamos continuar aqui. Sim, vamos partir para o próximo slide. Então, olha só. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse comportamento novo, quando a gente pensa nessa abordagem, nós precisamos entender que hoje no Brasil e no Pará, a educação em saúde, ela existe, tá? Ela existe até numa frequência muito boa, porém, ela ainda tem muito que melhorar. Por quê? Porque o processo de educação em saúde, ela não está ocorrendo, né, de maneira que a gente está conseguindo modificar o hábito do indivíduo. Sabe por quê? Porque muitos professores, quando querem levar vocês para fazer educação em saúde nos locais, eles querem fazer com que você crie na sua cabeça um assunto que é importante. Vocês já passaram por isso, né? O professor às vezes fala, vamos falar de DST, vamos falar de tuberculose. E você acaba chegando lá e você não avalia o que é uma necessidade do público. Aí sempre tem um colega que segura o cartaz, o outro está falando, todo mundo que está sentado ali não está prestando atenção. Aí quando acaba, a professora pergunta, e aí? Ah, foi tudo bem. Né? E aí vocês acreditam que alguém ali vai modificar o hábito ou adotar um comportamento muito melhor depois daquele processo. E não é assim, gente. Infelizmente, não é assim, tá? Uma outra coisa importante é que a educação em saúde, ela pode ser feita para 1000 pessoas, assim como ela pode ser feita para uma pessoa, tá? Ou seja, não tem uma quantidade fechada para você efetivar. Bom, evidências epidemiológicas mostram que os fatores responsáveis pelas melhorias de saúde são sociais, comportamentais e ambientais. A gente falando sobre isso, a gente volta a avaliar o nosso conceito de saúde. Equilíbrio biológico, social e mental. E aí a gente está falando aí que, dentro desse contexto de melhoria, a gente precisa avaliar o quê? O contexto social, comportamental e ambiental. Quando a gente está falando do critério social, a gente está falando como aquilo reflete na sociedade, né? Então, por exemplo, se eu consigo reduzir aqui em Belém a internação de pessoas em 40% numa UTI, eu tenho mais pessoas na sociedade, tendo força produtiva,
eu estou economizando gastos dentro da UTI, eu estou diminuindo a sobrecarga dos profissionais da saúde em UTI. Então, isso funciona como um efeito dominó. De um por um, os elementos sociais eles vão melhorando, tá? Então, isso é um tipo de visão que nós precisamos ter. Porque quando a gente fala para uma pessoa, olha, para de fazer isso, não é só aquela pessoa que ganha algo com aquela informação. A gente acaba futuramente, claro, às vezes a longo prazo, melhorando nossa força de trabalho dentro dos hospitais e em outros locais. Dentro do fator comportamental, é tudo que a gente falou anteriormente. Comportamento, ele muda, e aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês, né, por exemplo, durante a vida, erraram com alguma coisa, seja o que for, pode ser experiência amorosa, alimentar, alguma coisa que levou vocês a ficarem doentes, e vocês já estão preparando os filhos para, por exemplo, um novo comportamento. Então é isso que vai funcionar, gente. O comportamento, a variação comportamental, ela vai gerar hábitos futuros mais saudáveis, né? E mesmo vocês sendo pessoas bem jovens, vocês já aprenderam com algumas experiências da vida e provavelmente já vão passar novas condutas comportamentais. Pelo menos a gente espera que isso aconteça. Mas olha, eu vou citar um exemplo para vocês que é o seguinte: eu estava ouvindo um caso aí de um colega meu que ele estava atendendo uma moça na unidade de saúde. Olha só que história curiosa. Uma senhora conheceu um homem e casou com ela. O homem batia nela todo dia. Essa mulher hoje já tem uns 60 anos, né? Mas na época ela era bem mais jovem, morava no interior do estado. E ela apanhava dele todos os dias. Ela nunca teve coragem de se separar. E aí ela teve 4 filhos, né? Teve 3 homens e uma filha. E os 4 viveram esse contexto de violência, né? A própria mãe era muito desbocada, acabava xingando muitos filhos. A filha dela arranjou um homem que também batia nela. E engravidou desse homem e foi embora, né? E agora ela arranjou outro homem e falou que ia deixar a filha com a mãe, né? Então eu mostro para vocês que quando um comportamento ele não tem uma tendência a ser modificado, ele se torna extremamente contínuos, né? Ou seja, eles são progressivos. Então, nesse caso em si, vocês percebem que houve uma continuidade do processo de violência doméstica, né? Porque às vezes você, mesmo a tua mãe falando assim, não vai fazer isso. O que é que passa na nossa cabeça? Mas a senhora faz. Não aceita que um homem te bata. Mas aí eu vejo na minha própria casa meu pai fazer isso, né? Então, a modificação comportamental, ela é essencial para o hábito de outras gerações e tudo mais. E, por último, a consciência ambiental. Quando a gente pensa em consciência ambiental, gente, não é para a gente estar pensando em árvore, estar pensando assim nesse sentido, rio, animais, não. A consciência ambiental é o que existe no seu ambiente, que ele pode ser modificado nesse hábito. Como eu disse para vocês, o nosso novo conceito de saúde, ele abre o nosso olhar para tudo isso. Então, gente, eu vou dar um exemplo de educação e saúde dentro do contexto ambiental. Sabe qual é? Distribuição de lixo, né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas foi feita uma pesquisa pela UFPA, aqui nos rios, né, perto das ilhas, e eles detectaram peixes que estavam com microplásticos no estômago, né? Isso significa dizer que a gente já está tendo uma quantidade muito grande de plástico nos rios. E sabe o que acontece? Sempre vai estar havendo poluição. É a gente jogando lixo no bueiro, a gente vai lá no ver o peso, come alguma coisa e joga para dentro do rio, né? Então é uma questão ambiental que vai fazer o quê? Vai retornar
um processo de patologia para o ser humano. Porque se você pega o plástico, joga no rio e o peixe come o plástico, em algum momento você vai comer o peixe. E aí você está progredindo uma nova forma de adoecimento e de patologia. Tá ok? Gente, alguém tem alguma pergunta até aqui? Mônica Leite, Tainá Mota, Marlene, Nilda, Não. nada. Fernandinha Fernandes. Não. Ótimo, vocês estão muito sérios hoje. Vamos continuar aqui. Bom, Eu já fico. ainda... gente, faz parte, né? Olhem só. E ainda em relação à abordagem de educação e saúde, né? A gente tem aqui, ó, crítica ao cientificismo. Concepção positiva de uma ciência universal, empírica, né, atemporal e isenta de valores. A gente para e fala, professor, o que é que isso aí está falando para a gente? Que coisa complicada isso daí. É o seguinte, gente, dentro da nossa área, que é a área da saúde, assim como todas as áreas que a gente tem hoje no mundo, sempre se basearam em uma coisa, ciência, né? Então, quando a gente ouve falar que um homem infartou, a ciência quer explicar como esse fato ocorre. Teve muita placa de ateroma nos vasos do coração, o fluxo, a pressão aumentou e ele acabou infartando. A ciência, ela quer esmiuçar o máximo possível aquele processo que ocorre. Um AVC, né, um AVE, o infarto agudo do miocárdio, os processos cancerígenos. Então, o que é que acontece? Olha o que ela está dizendo. É uma ciência atemporal, né, do cientificismo, e isenta de valores. Como assim, professor, é atemporal? É porque o que, para a ciência, é o principal fator que leva as pessoas ao câncer de pulmão, né, há 50 anos atrás, continua sendo hoje, que é o tabagismo, né? E lógico que o cientificismo, ele não é suficiente para nos mostrar as características dentro do processo de adoecimento. Sabe por quê? Porque talvez hoje, gente, as sequelas que o Covid tem deixado na gente podem ser futuramente um indicativo para alguém ter câncer de pulmão, por exemplo, visto que o pulmão foi muito lesionado. É um exemplo. Mas aí nós vamos ter agora, atualmente, um novo fator que está gerando um novo fator desencadeante de câncer. Então percebam que, com o passar dos anos, os elementos que estão levando as pessoas a adoecer, eles estão sendo modificados, né? Se a gente for fazer uma reflexão dos últimos 20 anos, vocês lembram que antigamente se falava muito de bulimia, anorexia, né? Isso daí até a novela falava. E hoje o contexto maior é sobre obesidade. Então a gente modificou. Antigamente se falava de hábito alimentar, hoje em dia continua se falando de hábito alimentar, mas no geral a concepção foi modificada. Então nós vamos precisar entender que hoje, quando a gente vai fazer educação em saúde, respeitando valores, por exemplo, nós não podemos pegar os nossos próprios valores e tentar refletir para todos. Nós temos que falar com embasamento e conhecimento. Aí, por exemplo, vamos imaginar que você chegou lá numa unidade de saúde e encontrou uma menina de 14 anos e você está falando para ela que é importante ela esperar a hora certa para ter relação sexual, que o momento vai chegar provavelmente daqui a uns 4 anos. Aí ela olha e fala, mas eu já tive. Aí você vai falar o quê? Então você é uma pecadora. Não. A gente não pode trazer os nossos valores, que, gente, tem muito profissional da saúde que faz isso, sabe? Tem muito enfermeiro, muito médico, muito psicólogo que quer pegar os seus valores e repassar para o paciente.
conceituando o mesmo como errado ou não. E o exemplo disso é que a gente viu uma menina grávida, às vezes de 14 anos, e a gente olha e fala, como é que uma menina dessa idade vai ficar grávida, né? Gente, não cabe a nós o julgamento da situação e apenas tentar ajudar naquele cenário presente. O cientificismo, como a gente está lendo aqui, ele é isento de valores. Então, ele não quer saber se aquele indivíduo ele é mais rico ou mais pobre, se ele mora numa casa assim ou não. Ele está preocupado em caracterizar o processo de doença. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque o que eu estou falando para vocês, o Ministério da Saúde percebeu há pouquíssimo tempo. Ele percebeu isso há 3 anos, mais ou menos. Sabe por quê? Antigamente, você estava na unidade de saúde, no interior do estado, ou aqui na capital, e você falava para o idoso ia fazer uma consulta, e você falava para o idoso assim, olha, seu fulano, eu vou passar aqui para o senhor um suplemento vitamínico, porque não sei se você já percebeu, mas é idoso, é grávida, na unidade de saúde, o pessoal quer logo, é sulfato ferroso, eu vou passar suplemento e tudo mais. Aí passa lá, às vezes o idoso vai lá na farmácia e ele quer comprar um Centrum Homem, que é um polivitamínico. Centrum Homem deve estar uns R$ 150. Aí, cara, o homem fala, cara, não vou dar R$ 150, é muito dinheiro. Tem gente que não ganha isso por mês e acaba não comprando. Aí, olha que coisa interessante. O Ministério da Saúde começou a orientar os médicos e enfermeiros que eles procurassem saber qual é o contexto de moradia desse idoso. Sabe por quê? Porque, às vezes, toda a suplementação de vitamina que ele precisa tem no quintal da casa dele. Por exemplo, ele tem tem uma mangueira, tem uma árvore de acerola, tem tudo isso. E aí o cientificismo, que é aquele padrão fechado, como está escrito aqui, isento de valores. Você não tem esse olhar preocupado em ver onde ele está inserido, aquele olhar de entender muito bem, olha, ele está ali, ele tem condições de fazer isso, ele pode fazer tal coisa, e aí, logicamente, modificar o seu hábito. Olha só lá embaixo que tem escrito uma coisa interessante. Incapacidade da medicina em dar conta dos novos problemas de saúde partindo da doença, que é o modelo médico. Cara, isso é muito forte, né? Incapacidade da medicina em dar conta dos novos problemas de saúde. Quando a gente pensa em novo problema de saúde, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Covid, né? E quando a gente pensa no Covid, a gente está falando de uma doença que desestruturou, né, os serviços de saúde e fizeram eles se reestruturarem novamente em alguns comportamentos. A gente para e pensa, a gente tem até um exemplo famoso, que é em Belém, não sei se eu já contei esse exemplo para vocês, que alguns anos atrás, o nosso único serviço praticamente de urgência e emergência, ele era o pronto-socorro da 14 de março. E aí, naquela época, a gente... Rapidinho, só o que a Suzane falou aqui, professor, a crítica ao cientificismo é a caracterização da doença. Na verdade, a gente está criticando o cientificismo porque o cientificismo ele quer tratar apenas a doença, né? Não está preocupado na situação atual que a gente está vivendo, não está preocupado com os valores que nós temos religiosos, culturais. Então é por isso que o cientificismo está quebrando, né? Que ele não consegue ver a subjetividade do indivíduo, tá bom? Bom, voltando aqui para essa característica da incapacidade da medicina em dar conta dos novos problemas, vamos dar um exemplo que eu estava dando lá do pronto-socorro. Só tinha o pronto-socorro da 14. Então, era superlotação do pronto-socorro, era a gente falecendo na frente do pronto-socorro. Eu me lembro que o pronto-socorro pegou fogo, uma época, ou seja, era um caos generalizado. O que foi que a prefeitura, o próprio governo do estado, eles fizeram? Construíram o pronto-socorro do Gomar, que eu nem sei se já voltou a funcionar.
construir o hospital metropolitano de urgência e emergência e construir as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs. Isso diluiu, né, a quantidade de pessoas no pronto-socorro da 14. Mas se a gente for pensar, não é suficiente. Então, o Hospital Metropolitano muitas vezes está superlotado, pronto-socorro está superlotado, UPA é fila para ser atendido. Por que isso está acontecendo? Porque quanto mais a gente valorizar, construir só hospital e unidade e UPA, mais doente a gente vai ter. Porque nós não estamos valorizando a atenção primária, a atenção básica, que é o que quer nos proteger realmente do processo de adoecimento. Então, gente, se a gente continuar como hoje, 2020, nós estamos, em 2030, até antes do que isso, a gente vai estar enfrentando uma guerra por atendimento público em saúde. Se a gente continuar construindo um hospital. E vocês percebem que hoje, até quem tem plano de saúde está enfrentando ainda inúmeros problemas dentro desse segmento. Você vai hoje na Unimed, tem gente que está dizendo que a Unimed está um novo pronto-socorro. Demora o atendimento, às vezes não está sendo atendimento de qualidade. Então, se a gente quiser, não entendam isso como um exagero meu, mas, por exemplo, se a gente quiser modificar concretamente essa noção toda de saúde que a gente está vendo, a gente precisa, sim, pensar em educação e saúde e atenção primária de uma forma importantíssima, né? Porque, gente, essa é a única, preste atenção nisso que eu estou falando para vocês, essa é a única forma da gente diminuir as internações hospitalares e tirar essa sobrecarga de cima de unidades de saúde, entre outros elementos. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Acho que não, né? Deixa eu só passar aqui o slide. Bom, a gente estava falando daqueles enfoques, né? Educativo, preventivo e tudo mais. Então, olha só, o foco educativo, né, aquele inicial, é enfatizar o lugar do indivíduo, né? A sua privacidade e dignidade, propondo uma ação com base no princípio da eleição informada sobre os riscos de saúde. O que é que significa a palavra eleição? Eleição é escolha, né? Então, é a escolha informada sobre os riscos à saúde. É a dignidade que o indivíduo tem para ele poder escolher o seu comportamento que pode modificar a sua vida, né? Então, por exemplo, como é que pode funcionar isso? O médico chega para você e fala assim: senhor, o senhor está com sobrepeso, está entrando em obesidade 1 já. Nossa, e agora? Aí o cara, às vezes, não tem condições financeiras, que a primeira coisa que se fala é realize atividade física, tente ir para uma academia. O cara não tem dinheiro para ir para uma academia. Mas o que é que ele pensa? Não, mas eu moro perto de uma praça, eu posso fazer uma caminhada, porque o correr, gente, não é indicado. Melhor atividade física para o coração é a caminhada. Porque o correr, uma pessoa obesa, pode gerar o quê? Um aumento da pressão, né? Ela tem que ir progressivamente aumentando o percurso e, posteriormente, velocidade. E lá tem aquele professor da prefeitura que fica lá na parede, eu posso fazer uma atividade física. Ou seja, ele viu que ele não conseguiria modificar, né, indo para uma academia por causa de uma questão financeira. Mas ele pode adaptar a atividade física dele para um outro contexto. Tá? Continuando. O educador, que somos nós e somos considerados o sujeito da ação, deve compartilhar e explorar as crenças e os valores dos usuários dos serviços a respeito de certa informação sobre saúde, bem como discutir suas implicações práticas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Peixe, frango, carne são fontes de proteína, tá?
E aí, vamos imaginar que vocês estão lá na Santa Casa e uma mulher, ela teve um filho, né? Pariu, tá lá. E esses elementos, que são os elementos ricos em proteína, eles ajudam no processo cicatricial, né? Ou seja, eles podem facilitar esse processo. E aí você olha para a mulher e fala, olha, seria bom você comer peixe. Aí vocês já viram que aqui no estado tem aquele negócio de peixe de escama, peixe de pele, porque é remoso, e aí eu não vou comer porque a cirurgia não fica legal. Aí eu te digo o seguinte, você, sabendo disso, você vai forçar a pessoa, não, mas vai comer peixe porque o peixe vai te ajudar. A gente tem que saber entender e lidar com a cultura das pessoas, né? Porque, poxa, não, então olha, por que você não come frango, então, carne, para você é melhor? Tudo bem. Aí tem gente, pessoal, que olha e fala, ah, professor, mas eu acho isso uma besteira. Sabe por quê? Porque eu não acredito em alimento remoso. Para você, isso é uma besteira. Para aquele indivíduo é extremamente importante. Vocês sabem uma coisa também que é curiosa? Que você, às vezes, quando é católico, e você passa na frente da igreja, você faz o sinal da cruz, né? Você vai para o círio, e se alguém olhar para você e falar isso é besteira, o que é que isso causa em você? Uma revolta muito grande, né? Então é muito fácil para a gente desvalorizar a cultura do próximo. Mas quando isso acontece com a gente, é revoltante, né? Então isso eu espero que ajude a todos a respeitar melhor a individualidade de cada um, tá bom? Bom, a eficácia do enfoque educativo pressupõe simplesmente a demonstração do que o usuário tenha uma compreensão genuína da situação. O que a gente quer falar quando a gente diz de compreensão genuína da situação? Significa dizer que nós não precisamos ficar usando de palavras muito, vamos dizer, infantilizadas. A gente não precisa estar escondendo a situação do paciente, mesmo porque é um direito do paciente no hospital, principalmente dos maiores de idade, saber da sua real situação de saúde. Então, às vezes, tem uma pessoa lá no hospital que está com câncer terminal. Aí a família chega para o médico e fala, olha, não conte nada para ela, por favor. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Esse médico, inclusive, ele pode responder no Conselho de Medicina por estar privando o indivíduo de uma informação. Tá? E aí, quando eu digo de compreensão genuína da situação, é que você precisa retratar para esse indivíduo, que é um indivíduo participante da educação de saúde, o que realmente pode acontecer com ele. Porque, olha, por exemplo, tu vai falar com o homem, tu sabe que a parte sexual do homem é uma coisa muito forte para ele. Então, por exemplo, tu diz assim para ele, olha, se eu continuar tomando muita coca, comendo muito doce, o senhor pode ficar diabético. Ah, não estou nem aí. Mas olha, diabetes pode fazer o senhor perder um pé, um dedo. Ah, eu não quero saber. Aí tu diz para ele assim, mas a diabetes pode te deixar impotente sexualmente. Olha, ele chega, muda a cara dele, né? Por quê? Porque a gente está abordando um fator dentro da cultura específica do homem que chama a atenção dele. Aí sim ele vai refletir sobre isso. Mas para a gente chegar até aquele momento, a gente precisa sempre dar o máximo de informações possíveis para que o indivíduo ele adote o novo comportamento de saúde dele. Tá bom? Vou passar o slide aqui. O enfoque do desenvolvimento pessoal, a gente já foi vendo depois, né? Tais destrezas vão incrementar, ou seja, vão adicionar a capacidade individual para controlar a vida e a recusar a crença de que a vida e a saúde estão controladas desde o exterior. Não há destino nem homens poderosos. Isso aí uma passagem, né, do livro de sociologia que fala
sobre o acompanhamento do indivíduo, tendo como exemplo os ícones sociais. O que são os ícones sociais, gente? Todos nós temos. São aquelas figuras públicas que são um exemplo para a gente, né? Hoje a gente tem muito esse caso de digital influencer, de ator, né, daí da Globo. Aí o cara olha aquela imagem do ator da Globo lá passando o carnaval no camarote lá no Rio de Janeiro, enchendo a cara de pinga. Aí ele fala: ai, eu queria muito, agora tá enchendo a minha cara de pinga lá naquele camarote, né? Aquilo é um simbolismo que é um simbolismo que reflete o que há por trás, né? Porque você queria se sentir poderoso, conhecido, influente. E eu te pergunto, será que necessariamente tudo que envolve esse comportamento, ele é saudável, né? É por isso que eu estou dizendo aqui para ter essa parte, não há destino de homens poderosos. Sabe por quê? Porque hoje a digital influencer está falando ali para ti assim, olha, porque eu estou tomando esse chá de alguma coisa todo dia. Eu como isso todo dia, eu já emagreci 5 quilos. Aí o cara olha aquilo e eu te pergunto, será que não é estranho? Será que isso no caso não é estranheza na tua cabeça? A mulher está tomando só chá o dia inteiro? Será que você não acha isso perigoso? Então, desenvolvimento pessoal é quando a gente deixa de lado tudo que influencia, talvez negativamente, o nosso comportamento e consegue discernir, não, isso é que eu vou fazer porque é saudável. Não, isso é que eu não vou fazer porque não é o certo, né? E então, gente, é muito difícil a gente mudar algumas coisas porque, infelizmente, os padrões sociais, eles estão direto na televisão, no nosso cotidiano, e isso faz a gente ficar sempre um pouco mais focado dentro disso, tá bom? Bom, gente, aqui são algumas referências que eu tenho, né, que vocês podem procurar em relação à educação e saúde, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Suzane, Mônica, diga. Não. Não, Andresa Mourão, Marília Nilda, Marta, Fernanda, Tainá Mota, Tayana, Yasmin e Socorrinha. Nenhuma dúvida. Só lembrando, gente, que é o seguinte, provavelmente nem todos nós, vocês principalmente, têm essa concepção de ser educadores, né? É claro que isso é a vida profissional que vai nos ensinando a lidar melhor com as situações, a lidar melhor com cada posicionamento em relação ao contexto que a gente vive, né? Então, tem gente aqui que, mesmo convivendo com muitos pacientes, nunca vão desenvolver um perfil educativo, mesmo isso sendo uma atribuição da enfermagem, tá bom? E outra coisa importante também é entender que a gente às vezes para e pensa assim, olha, professor, então o processo de educação e saúde, ele realmente é um processo complexo, né? Educação e saúde não é essa coisa tão facilzinha que acho que é só chegar e falar e não avaliar necessariamente, tá? Gente, uma outra coisa que eu acho importante... Oi, diga, Suzane. É assim, é só, tipo, Tenta aumentar teu som, que eu não estou te ouvindo muito bem. Agora melhorou? Melhorou. Só para enfatizar, lá na maternidade, né, onde eu faço estágio, eu faço parte da educação continuada. Então, Certo. todo mês a gente tem um cronograma para a gente estar passando para os profissionais. Sim. Algum tipo de informação, né? E o que a gente escuta muito é, tipo, de novo, a gente já sabe e tudo. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande da recepção da informação, pelo Certo. fato de eles acharem que já sabem. E aí Sim. eu comecei
a perceber, tipo, a mudança da informação, né? Então, de acordo com o que eles me passam, eu tento fazer com que eles absorvam de uma forma diferente essa Sim. informação. Tipo, no caso, eu chego, vou falar sobre higienização das mãos, que é uma coisa que está aí, todo mundo acha que sabe. E aí, quando eu pergunto os 5 momentos, ninguém sabe responder, né? Então, eu acho que a gente também precisa se policiar na forma de passar a informação, para que o Mas outro olha, possa receber e absorver. Suzane, e tem um ponto importante aí também, que é o seguinte, nessas situações, a gente costuma mostrar para eles o que eles estão fazendo. É claro que a gente não tem como acoplar uma câmera em cada um e ver o que eles estão fazendo, mas sabe uma coisa que é interessante, principalmente nesse exemplo que tu deu, da lavagem das mãos, por exemplo, é que o pessoal costuma passar, né, uma tinta e tapa o olho do profissional e pede para ele lavar as mãos como habitualmente ele faz. E quando você tira o óculos, ele vê que existem vários pontos, às vezes, na mão que ainda estão sujos de tinta, né? Isso é importante, sabe por quê? Porque, às vezes, na educação continuada, que é algo que a gente vai começar a ver, nós temos que fazer o profissional de refletir sobre o próprio ato. E, às vezes, essa prática, ela é importante. Então, talvez tu pudesse utilizar, ou se possível, né, um pouco mais dessa parte prática, para eles realmente perceberem a situação que eles estão inseridos. Entendeu? Sim, nós já chegamos a fazer com um produto, esqueci o nome agora, e a luz negra. Sim, perfeito, né? Muito bom E o isso. produto, ele é bem parecido com o álcool em gel, né? E Sim. aí, então, a pessoa nem percebeu que estava passando o produto, e aí, quando a gente colocou a luz negra, apareceu lá todos os pontos onde ela atingiu, se ela lavou ou não direito, nos passos. É um bom exemplo, né? E na verdade, é isso, Zé, as pessoas ainda são muito enraizadas, assim, muito difíceis de modificar, porque muitos profissionais criam aquela concepção de atingir o meu nível profissional, assim, eu sei fazer um pouco de tudo, né? Não preciso mais estar aprendendo a lavar a mão, por exemplo, e tudo mais. E a verdade é que a gente não quer ali naquele momento dizer que o profissional ele não sabe fazer alguma coisa. A gente quer aprimorar o conhecimento específico que ele tem. A verdade é essa, né? Sim. Gente, uma outra coisa que é importante que eu quero dividir isso com vocês é o seguinte: eu ainda há pouco fui pegar água, né? E algumas pessoas estavam comentando, né, no corredor que saiu um novo decreto, né? Até comentei isso ainda há pouco, eu acho, que foi um decreto que determinava que cursos da área da saúde poderiam voltar, né? Eu cheguei a ver, né, parte desse decreto. Eu não sei o que vai acontecer, mas inclusive eu vi lá que os shoppings voltaram ao horário normal, né, e tudo mais. Quarta-feira nós vamos ter uma reunião com a professora Elisângela, todos os professores, e eu não sei o que será. Não estou dando esperanças para vocês, mas vamos ficar na expectativa, né? Ficar na torcida para que a gente possa voltar, né? Desenvolver o nosso padrão de interação normal para vocês, né, se formarem logo, irem trabalhar, que eu sei que é o que vocês querem, né? Bom, outra coisa também que eu quero falar para vocês. Nós estamos agora em agosto, certo? Hoje é dia 10 de agosto. A gente vai se encontrar segunda-feira que vem, dia 17 de agosto. Significa dizer que a gente passou da metade de agosto. Se as coisas voltarem presencialmente, nós vamos ter o estágio de vocês. Ainda vamos ter, provavelmente, o que ficou no semestre passado para vocês cumprirem, que eu acho que era prática, estágio, não sei muito bem o que faltou.
Ou seja, vocês vão ter uma sobrecarga quase duplicada em relação a isso. Agosto vai estar terminando e vocês vão ter setembro, outubro e novembro para a construção do TCC de vocês. Então, gente, se a defesa de TCC de vocês fosse dia 15 de dezembro, vocês precisam pegar 15 dias antes. Então, vocês vão ter aproximadamente 3 meses para construir o pré-projeto de vocês. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão tendo alguma dificuldade com o trabalho de vocês? E vocês já começaram a fazer o trabalho de vocês? Eu já comecei e até o momento nenhuma dificuldade. Nada, né? Eu chamo muita atenção de vocês para isso, gente, porque assim, a professora Elisângela é a professora que vai ter o contato com vocês agora inicial, né? Ela é uma pessoa muito ocupada, né? Então, vocês precisam ter uma organização muito grande. Não vão deixar isso para a última hora, porque isso vai dar muita dor de cabeça para vocês, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta? Se não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar a aula e vou mandar para a plataforma de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Suzane? Nada? Não, obrigada. Nada. Yasmin, Tainá voltou para dormir, eu acho, né? Então, tô aqui. Nada. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser ajuda de alguma forma, em alguma coisa, podem mandar uma mensagem para mim, tá bom? Não se preocupe com isso, eu adoro vocês, ninguém me incomoda aqui, tá bom? Até o pessoal que mora no interior do estado é uma pessoas que eu tenho muito carinho, tá bom? Então, fiquem com Deus e espero que semana que vem, quem sabe, né, a gente se encontra até em sala de aula. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, ok? Tchau, Tá bom. Tchau, prof. Até Tchau, segunda. beijo. Tchau, tchau.